estudante, professor Marcos Vinícius na área, teu professor de Geografia da nossa plataforma Gonçalves Dias, para dar aí continuidade a um projeto muito bacana da SEDUC, que são as nossas atividades curriculares complementares. Uma série de aulas, querido estudante, sobre temáticas centrais envolvendo assuntos da primeira série, da segunda série e da terceira série do ensino médio. E hoje eu trouxe para ti, para a gente discutir aqui, uma temática muito bacana, que são os indicadores populacionais. Vamos aqui explicar o que é um crescimento vegetativo, o que representa uma expectativa de vida, o que significa populoso, povoado, superpopuloso. Vamos desmistificar esses termos e classificar os países, e principalmente o nosso país, o Brasil, dentro deste processo, belezinha? Essa é uma temática que nós discutimos especificamente na segunda série do ensino médio, e que, principalmente, tá certo, o Enem aí cobra muito, a UEMA também gosta muito de falar sobre questões populacionais, vem sendo muito cobrado, então, temática importante. Bacana? Outro ponto para a gente começar, tá certo, com chave de ouro, separa logo aí teu caderno, teu lápis, tua caneta, tua borracha, para não perder nada, para fazer as anotações pontuais, ou então se estiver com o celular aí fazendo print, tá certo? Para não perder nada, para depois aí fazer aquele resumo legal e acertar todas as tuas questões. Bacaninha? Então, para a gente poder começar com chave de ouro, dá aquela respirada, oxigena e vem para cá que é sucesso, tá? Quando a gente fala de indicadores populacionais, estudante, vão existir variados critérios. Nós vamos selecionar alguns aqui mais pontuais, mais centrais, que envolvem, tá certo, as questões populacionais. E eu começo contigo falando sobre um conceito muito importante, esse aparece basicamente sempre, tá? Basicamente sempre, olha o termo. Será que aparece? Tá? Que é o conceito de populoso, tá? O que representa, Marcos, um país considerado populoso? É aquele, atenção, que tem uma grande população absoluta. Não confunda população absoluta com obrigatoriamente ser populoso. Ega, Marcos, me confundiu. Simples. População absoluta é o número total de habitantes. Eu não estou classificando se essa população total é muito grande, é muito pequena. É simplesmente um número total. Vamos fazer um exercício fácil, por exemplo, agora aí, na tua sala, onde tu está me vendo aí, Governador Nunes Freire, Alcântara, aqui São Luís, professor Samuel, professor Arielso, tá certo? Conta aí na sala de vocês, tá certo? Zé Doca, professor Alain, conta aí na sala de vocês quantos estudantes vocês têm aí, Deu 30, 40. Essa é a população absoluta da sala de aula. Veja que eu não estou categorizando com nada, é muito, é pouco, é só o número total. Agora, quando eu venho para o termo populoso, aí sim, eu estou identificando uma característica dessa população. Eu quero dizer que é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes. Normalmente, é um termo que a gente utiliza relativo a país, tá certo? Tem um gráficozinho, deixa eu ampliar aqui para você, tá certo? Aqui nós temos o gráfico dos países mais populosos do planeta, ou seja, dos países que vão apresentar as maiores populações da Terra, vão apresentar as maiores populações absolutas, tá? Eu tenho aqui os 10 primeiros, que vai da Índia, tá certo? E aí eu chamo a atenção, já falei isso na aula passada, sobre o crescimento populacional mundial, mas reforço. O ano de 2023 foi um ano muito importante para as questões demográficas globais, porque tivemos duas mudanças importantes. A primeira, saímos da casa de 7 bilhões para 8 bilhões de habitantes. Hoje, no ano de 2024, nós temos mais de 8 bilhões de pessoas vivendo no mundo. Outro elemento muito importante, tá, foi a substituição da China, que tinha até 2023 a maior população global, pela Índia. Atenção! Tá? Fica atento, teu estudante, à tua prova, principalmente aí atualidades. A UEMA gosta muito de cobrar questões aí pontuais que ocorrem no ano, tá certo? A Índia hoje supera a China na casa de habitantes, tá? Passando da casa de 1,4 bilhão de habitantes ambos, sendo que a Índia tem alguns milhões a mais de habitantes, tá? Importante frisar que apenas esses dois países, ok, superam a casa de 1 bilhão de habitantes. Por isso, estes dois países apenas são categorizados como países superpopulosos. Anota aí, estudante. O que é um país populoso? Aquele que tem uma grande população absoluta. Normalmente,
Aí um número mágico, tá? Normalmente, determinamos um país enquanto populoso quando ele alcança um número mágico de 100 milhões de habitantes. Tem 100 milhões ou mais, ele entra no grupo seleto de país populoso. Só que esses dois bonitinhos aqui já passaram da casa de 1 bi de habitantes. Então, eles são super populosos, beleza? Um outro dado importante que a gente não pode deixar de frisar é em relação à Índia e à China, a diferença, porque pode perguntar, surgir mais Marcos, a China vai retomar esse posto em breve? Foi só uma coisa de momento? Não. A tendência é que a diferença entre a população indiana e chinesa aumente nas próximas décadas, nos próximos anos. Visto que questões de urbanização, inserção da mulher ao mercado de trabalho, questões de métodos contraceptivos, maior exigência populacional, tá, estão em maior incidência na China. E todos esses elementos em questão, juntamente com o planejamento familiar, fazem com que a taxa de natalidade tenda a diminuir, a cair. O que ainda não acontece em tanta intensidade na Índia enquanto país, tá certo? Então a Índia, ela tem um crescimento populacional maior do que o crescimento chinês e o resultado é que a tendência é que essa diferença aumente nos próximos anos, nas próximas décadas, tá certo? E aí dados numéricos importantes aqui para a gente até categorizar. A terceira maior população da Terra é a população norte-americana dos Estados Unidos, que supera a casa de 300 milhões de habitantes, tá certo? A Indonésia, tá? É a quarta maior população da Terra, com 277 milhões de habitantes. E aí uma mudança, né, recente, tá? Durante alguns anos, durante até um período longo, aí o Brasil era a quinta maior população da Terra. Mas justamente devido às nossas mudanças demográficas, né, a população brasileira hoje cresce em um ritmo mais lento, devido aos processos de urbanização que eu acabei de citar, a população brasileira caiu em 2 posições. Ainda é um país populoso, tá? Mas está em 7º lugar, tá? Com 203 milhões de habitantes, dado mais atualizado de 2023, superado pelo Paquistão e pela Nigéria, belezinha? Então esses aqui são os países mais populosos da Terra, aí, com maiores populações absolutas, seguido por Bangladesh, né? A própria depois aí tu tem aqui, né? A Rússia, o México, por exemplo, todos esses países com mais de 100 milhões de habitantes, belezinha? Bacana, né? Vamos para o próximo conceito, que é o conceito de povoamento. Atenção! Esse conceito, ele não se confunde com o populoso. Quando eu falo de país populoso, eu estou dizendo maior população absoluta, grande população absoluta. Mas eu não estou comparando essa população com outro elemento, o que acontece aqui. A palavra-chave para entender o conceito de povoado é território. O que é um país povoado? É um país que obrigatoriamente tem uma população absoluta grande? É um país populoso? Não. Um país, para ser considerado povoado, é um país que tem pouco território, pouco espaço para a sua população. Ou seja, eu posso ter uma população muito grande, mas se eu tiver um espaço muito grande, por exemplo, para essa população, ele não vai ser um país povoado, que é o caso do nosso país, do Brasil. Eu vou já mostrar para ti isso em dados, tá? Então, conceitualmente falando, o que é um país povoado, Marcos? Leva em consideração, aí a palavra-chave, o tamanho do território, é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Veja que eu confronto o número de habitantes pelo espaço, tá certo? A esse termo eu chamo de população relativa, certo? Então, população relativa de um espaço é a população de habitantes por quilômetro quadrado. Por exemplo, o Brasil tem em média aí 24 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a nossa população relativa, tá bom? Eu vou já mostrar isso em dados para ti mais calmamente, tá? Marcos, como é que eu chego nessa população relativa? Através de um cálculozinho bem simples que a gente chama de densidade demográfica, que eu vou distribuir o tamanho do território pelo tamanho da população. Então, por exemplo, o Brasil, 8 milhões de quilômetros quadrados dividido pelos nossos 203 milhões de habitantes. Eu vou chegar numa proporção matemática de 23 a 24 habitantes por quilômetro quadrado. É assim que eu cheguei. E esse número eu chamo também de densidade demográfica. Belezinha? Vamos mostrar isso aqui com calma para vocês, ó, tá? Então, só aqui em termos populacionais, tá? Quem são os países mais povoados da Terra? Ou seja, quais são os países que têm menor espaço para a sua população? Veja, por exemplo, Macau, da China, tá? Tem 21 mil habitantes por quilômetro quadrado. Mônaco,
18 mil habitantes por quilômetro quadrado. Cara, num quilômetro, 18 mil pessoas. A gente vai já explicar essas especificidades. Singapura, Hong Kong, Gibraltar, por exemplo, todos países aí com densidade demográfica altíssima, tá? Mas vamos mostrar isso aqui na prática. Por exemplo, a China. Vamos confrontar esses dois dados. A China tem uma população total de 1,3 para 1,4 bilhão de habitantes. Beleza? Isso faz a China ser considerada um país populoso ou especificamente superpopuloso. Beleza? Quando eu vou dividir esse 1,3 a 1,4 bilhão de pessoas pelo território chinês, que é de 9 milhões de quilômetros, eu vou chegar a esse número bem aqui. 143 habitantes por quilômetro quadrado. Isso faz a China ser considerada um país também povoado. Aí tu me pergunta, Marcos, qual é o número mágico para um país ser considerado povoado? 100 habitantes ou mais por quilômetro quadrado. Da mesma forma que tu tem no populoso 100 milhões de habitantes, no povoado tu tem 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, atenção, anota aí. Sempre que um país alcançar na sua densidade demográfica, na sua população relativa, 100 habitantes ou mais por quilômetro quadrado, ele vai entrar no rol de países povoados, que no caso da China. Então a China, por exemplo, é populosa, passa de 100 milhões, é super populosa na realidade, né? Passa de bilhões de habitantes, 1,4, tá? E é povoada. Olha o Brasil, olha o nosso caso. O Brasil tem 213, atualmente, mas atualizado, 203 milhões de habitantes, tá certo? O nosso território está na casa de 8 milhões de quilômetros. Quando eu divido população por território, eu chego nessa densidade demográfica bem aqui. 23 para 24 milhões de habitantes, tá certo? Resultado, o Brasil é populoso? É, passa da casa de 100 milhões de habitantes, mas não é povoado, porque não tem ali, né, mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Olha, outro caso, tá? Mônaco, população absoluta, população total de Mônaco, 39 para 40 mil habitantes. É populoso? Está longe de ser populoso, a população é muito pequena, gente. Mas o território de Mônaco é de em torno de 2 quilômetros quadrados, gente. Tá certo? Onde tem, por exemplo, as corridas da Fórmula 1, muita gente reside em barcos, tá certo? Muita gente tem casas ali, mas mora em outras partes do mundo, tá certo? Resultado, tu tem 40 mil pessoas para dividir por 2 quilômetros, gente. Basicamente, tu tem ali a divisão de Mônaco entre 18 a 20 mil habitantes por quilômetro quadrado. É um país que não é populoso, mas é altamente povoado. Então veja que o termo povoamento, ele está relativo ao tamanho do território para a sua população. O termo populoso está relativo à questão de tamanho de habitantes. Repetindo, para não confundir, até eu me confundo às vezes, tá? Populoso, número total de habitantes, grande população. Povoado, estamos falando sobre população por território. Fechou? Não dá para errar, tá? Próximo conceito populacional muito importante é o chamado crescimento vegetativo ou crescimento natural. Atenção, você pode encontrar ele inclusive em siglas, em provas como CV, CN, tá certo? Nós estamos falando sobre as siglas do crescimento vegetativo ou natural. Esse é um dos dados mais importantes a nível populacional, tá? Por quê? Porque é ele que indica na prática se uma população está crescendo em número de habitantes, se uma população está diminuindo o número de habitantes, está se mantendo o número de habitantes envelhecendo. E isso aqui baliza diretamente políticas públicas. Como assim, Marcos? Ora, se um governo pega o seu crescimento vegetativo, crescimento populacional e percebe que a população está tendo um maior número de filhos, ele precisa investir, por exemplo, na saúde para combater, por exemplo, a mortalidade infantil. Veja como isso baliza a política pública. No caso do Brasil, mais recentemente, atual na realidade, tu tem um processo de envelhecimento da população brasileira, que é mostrado no nosso crescimento vegetativo, onde a gente vai perceber a nossa população crescendo em um ritmo mais lento, certo? Ainda cresce, atenção, a população brasileira ainda cresce em número de habitantes, só que cresce em um ritmo mais lento, ao passo que a nossa expectativa de vida aumenta, ou seja, a nossa população envelhece. Então, os serviços públicos, por exemplo, de saúde, educação, eles precisam estar voltados para essa realidade populacional. Então, nós precisamos ter um maior cuidado, por exemplo, em relação
a questão da saúde dos mais idosos, por exemplo, né? Só para te perceber como isso baliza as políticas públicas. Mas aí tu me pergunta, Marcos, como é que eu chego nesse dado, no crescimento vegetativo? É fácil, gente, tá? Ele é a comparação de dois elementos básicos, tá? Que é a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então eu comparo esses dois elementos dentro de um prazo de tempo. Então vamos pegar, por exemplo, um ano. Eu pego a população geral, eu vejo dentro desse ano quantos habitantes nasceram, eu tenho a taxa de natalidade. Eu pego essa mesma população e vejo nesse mesmo prazo de tempo quantos habitantes faleceram. Eu tenho uma taxa de mortalidade. E aí eu comparo esses dois elementos, ou seja, nasceram 10, faleceram 8, sobraram 2. Então significa dizer que a população cresceu em 2 habitantes. Eu tenho um crescimento vegetativo positivo. Tá? Então é assim que basicamente o crescimento vegetativo natural ele se forma. E como eu te disse já, ele pode se caracterizar de 3 formas: positivo, neutro ou negativo. Quando é que o crescimento vegetativo ele é positivo? Quando a população aumenta. Para que a população aumente, a nossa taxa de natalidade precisa ser maior do que a taxa de mortalidade. Te chamo a atenção que esse crescimento positivo ele pode se diferenciar. Ele pode ser um crescimento positivo alto, ou seja, nasceram 10 pessoas, faleceram só 2, sobraram 8. A população cresceu muito. Crescimento vegetativo positivo alto. Ele pode ser um crescimento positivo baixo, que é o que, por exemplo, o Brasil vem hoje encontrando. Nasceram, por exemplo, 4 pessoas, faleceram 2. Sobraram 2 pessoas. A população cresceu, só que em ritmo mais lento. Positivo. Crescimento vegetativo neutro, Marcos, é quando basicamente o número de nascidos se equivale ao número de mortos. Ah, Marcos, mas isso em termos populacionais é muito difícil de acontecer, porque a gente trabalha com milhões de pessoas. Beleza, mas às vezes fica muito próximo. E ocorre um elemento muito importante, porque quando eu pego numa escala de tempo, de uma população no início do ano e no final, e ela se manteve em número de habitantes, mas passou o tempo, passou um ano. Então a população se mantém na média de número, mas envelhece. O Brasil, querido estudante, está fazendo essa transição para cá. O Brasil está aqui no crescimento vegetativo baixo, mas ele tende a chegar ao momento de um crescimento vegetativo neutro, onde a população vai estabilizar, mas principalmente envelhecer. E por fim, que isso é principalmente na Europa, a tendência europeia, nós temos um crescimento vegetativo negativo, que é quando a população envelhece, mas já diminui em número de habitantes. É quando eu tenho uma taxa de mortalidade já maior do que a taxa de natalidade. Isso a gente encontra em países hoje como a Alemanha. O Japão está muito preocupado com isso, porque isso influencia na economia do país. Tá? A economia, para girar, ela precisa, né, de mão de obra nova, né, precisa principalmente de custos de aposentadoria. Então, quando eu não tenho, tá certo? Quando eu tenho esse quadro branco aqui, eu posso ter problemas. Fechou? Então, veja como o crescimento vegetativo ele é importante. Para a gente fechar, eu trouxe mais um critério para ti bacana, que é a expectativa de vida, também chamada de esperança de vida, gente. Basicamente, ela é calculada pelo número médio de anos que uma população ela vive. A importância da expectativa de vida é porque ela indica a qualidade de vida de um país. Quando eu tenho a expectativa de vida de um país aumentando, eu posso afirmar que a qualidade de vida desse país está aumentando proporcionalmente, nos aspectos de saúde, de educação, de acesso à renda, alimentação. Então, por exemplo, no Brasil, nós passamos por uma evolução da nossa expectativa de vida. O Brasil, por exemplo, já esteve em períodos, principalmente na metade do século XX, de uma expectativa de vida na casa de 40 para 50 anos. Hoje a nossa expectativa de vida está na casa de 73 para 75, sendo que mulheres vivem mais, inclusive. Tá? Isso mostra que a nossa população, a nossa qualidade de vida evoluiu. É um dado muito importante. Belezinha? Então, 3 a 4 dados fundamentais para tu arrasar na tua prova. Vamos consolidar isso agora respondendo algumas questões? Vamos lá. Exercícios. Respira, vamos lá. Primeira questão, olha o que ela nos diz. O crescimento da expectativa de vida é um fator determinante para a ampliação da população mundial. Os dados positivos desse indicador demográfico estão diretamente relacionados com, acabei de falar sobre isso, né? A expectativa de vida, ela influencia diretamente e mostra a qualidade de vida de uma população. Se a expectativa de vida ela aumenta, significa dizer que a qualidade de vida desse país também está aumentando.
Então, eu posso afirmar categoricamente que dados positivos da expectativa de vida se influenciam diretamente com o quê? Com a melhoria do saneamento básico. Significa dizer que o saneamento básico melhorou, ou seja, tem água encanada, tem o esgoto, tem diminuição de doenças, queda da taxa de mortalidade, a população vive mais. Beleza? Vamos responder mais um? Questão fácil, né? Abre aspas. É o número total de habitantes de uma localidade. Quando é grande, a localidade será populosa. O enunciado diz respeito a qual conceito demográfico? Ora, número total de habitantes, tá? Eu estou falando sobre população absoluta, né? E quando essa população absoluta é muito grande, principalmente superando os 100 milhões de habitantes, eu tenho o termo populoso. Belezinha? Não dá para errar, não? Para a gente fechar com chave de ouro, eu só quero te lembrar, todo esse material, toda essa aula, toda essa teoria está disponível para ti, tá certo? No nosso plano de estudo, fala aí com o teu professor, com o teu gestor, tá? Tá tudo acesso bem fácil para ti, com a parte teórica, mais questões para tu responder, tá certo? Para ir reforçar. Além disso, não esquece de acompanhar as nossas redes sociais, tá? Acompanhe a plataforma Gonçalves Dias no Instagram, tá certo? No YouTube, deixa lá marcado para estar sempre acompanhando as nossas novidades. A gente está aqui contigo para isso, belezinha? Então, não mais, eu me despeço, te espero na próxima aula. Então, um abraço e saudações geográficas. Valeu!